Olá amigos do canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Nós vamos seguir na playlist de Física aplicada para o ensino médio. Nós estamos trabalhando nesse momento com eletricidade e dentro do estudo de eletricidade nós estamos vendo potencial elétrico e trabalho. Eu volto a lembrar que nós estamos tratando desse assunto que é de certa forma um tanto complexo em nível do ensino médio. É claro que se você avançar nos estudos, principalmente chegar na engenharia elétrica, você evidentemente vai se aprofundar muito mais. Tudo bem, feito esse comentário, eu quero fazer, antes de resolver o exercício desse vídeo, eu quero fazer comentários a respeito das fórmulas, que causa uma certa confusão muitas vezes. A própria linguagem desse assunto não é tão clara. Todas as fórmulas que eu vou mostrar para você aqui, eu já fiz a demonstração de como se chega a ela. Vamos fazer uma interpretação a respeito, para reforçar esse conhecimento. Eu estou colocando aqui diferença de potencial elétrico, fórmulas. Essa fórmula U é igual a VA menos VB é a fórmula básica, que indica a diferença de potencial elétrico. Diferença de potencial elétrico. VA significa potencial elétrico no ponto A e VB significa potencial elétrico no ponto B. Nós podemos também chamar essa definição, essa fórmula, de variação da energia potencial eletrostática. Às vezes aparece no enunciado de um exercício, como nós vamos ver agora há pouco, essa expressão, variação da energia potencial eletrostática. Está falando disso aqui, diferença de potencial elétrico. Aqui eu coloquei trabalho AB, símbolo de trabalho. É igual a Q, que multiplica, novamente aquilo ali, ó, VA menos VB. Nós podemos dizer que é o trabalho da diferença potencial entre os dois pontos, porque agora eu estou multiplicando por uma carga de prova. E posso chamar também, ó, trabalho da força no campo elétrico. Trabalho da força no campo elétrico. Muito bem, aqui eu tenho U é igual a trabalho AB dividido pela carga. Essa fórmula, a gente pode dizer assim, é a diferença de potencial elétrico, DDP. Só que ela está relacionada a trabalho. Você vê que aparece aqui trabalho. Como aqui também é relacionado a trabalho. E a outra forma, demonstrei no último vídeo. U é igual a E vezes D. Podemos dizer que a diferença de potencial num campo elétrico ou potencial no campo elétrico uniforme. Então aqui estamos falando do campo elétrico uniforme. Então não se espante se você vir essas definições, estão dizendo a mesma coisa. Então na hora de resolver os exercícios a gente faz uma boa interpretação, tem essas fórmulas em mãos e tudo fica mais tranquilo. Vamos ver um exemplo agora. Vamos ao enunciado. Uma partícula de carga Q igual a 2 microcoulomb está situada em um campo eletrostático uniforme de intensidade E igual a 2 vezes 10 elevado a 4 volts por metro. Calcule a variação de energia potencial eletrostática dessa partícula quando ela se deslocar 0,5 metro em sentido oposto ao campo, seguindo uma reta paralela a ele. Então eu tenho os dados aqui. A carga de prova é 2 microcoulomb, ela está aqui, ela vai se deslocar no sentido contrário ao campo elétrico. Observe que o campo elétrico está aqui, ó, sendo representado por essa placa. Aqui eu tenho cargas positivas, essa outra placa que é paralela a essa aqui, cargas negativas. Nós sabemos que o campo elétrico nasce nas cargas positivas e morre nas cargas negativas. Então fica indicado aqui, ó, essa linha de força, saindo da esquerda para a direita. Mas essa carga vai se deslocar no sentido oposto ao campo. Então ela vai sair dessa posição que está à direita e vai para a esquerda, meio metro. Então a pergunta do exercício é essa: calcule a variação de energia potencial eletrostática dessa partícula quando ela se deslocar meio metro, nessas condições, em sentido oposto ao campo elétrico. Então a carga é 2 microcoulomb, a intensidade do campo elétrico é 2 vezes 10 elevado a 4 volts por metro e a distância é 0,5 metros. Então, em um campo elétrico uniforme, o potencial elétrico é o mesmo, independente do sentido do deslocamento da partícula. Então, nós não vamos nos preocupar
pelo fato da partícula estar se deslocando em sentido oposto ao campo elétrico. Qual a fórmula que nós vamos usar para trabalhar esse exercício? Como eu tenho essa informação do campo elétrico e da distância, eu vou usar essa fórmula, U igual a E vezes D. Ela indica a diferença de potencial no campo elétrico, ou o potencial no campo elétrico uniforme. Vou usar essa fórmula para começar. U é igual a E vezes D. Então vamos colocar aqui, U é igual a E vezes o D. Então, U é igual ao campo elétrico, 2 vezes 10 elevado a 4. Vezes a distância. A distância é meio metro. Então, já está conforme o sistema internacional. Então, U, que é a diferença de potencial elétrico no campo, quando eu multiplico 2 por 0,5, é como se dividisse por 2. Então, fica 1 vezes 10 elevado a 4. A unidade, pessoal, vai ser volts. Deixa eu mostrar para você porque fica volts. Observe o seguinte, ó. Eu estou multiplicando o campo elétrico pela distância. Só as unidades. O campo elétrico, ele tem unidade volts por metros. Agora, a unidade da distância no sistema internacional é metros. Então, é evidente que simplifica esse com esse. Então, sobra apenas o V. Então, fica U igual a 1 vezes 10 elevado a 4 volts. Isso indica a diferença de potencial no campo elétrico ou o potencial no campo elétrico uniforme. Você vê que o texto fala: calcule a variação de energia potencial eletrostática. Energia potencial também representa trabalho. Então eu posso usar essa fórmula agora. Eu posso usar tanto essa fórmula quanto essa. Eu vou obter o mesmo resultado. Trabalho da diferença potencial entre dois pontos e diferença de potencial elétrico relacionado ao trabalho. Essas duas fórmulas vão me dar o resultado correto. Porque o que eu encontrei, pessoal, é o U, é a diferença de potencial elétrico. Então, U é igual ao trabalho de AB dividido pela carga de prova. Uma vez que essa partícula está saindo de um ponto ao outro, eu posso dizer que esse é o ponto A e ela vai em direção ao ponto B. Fica adaptado à fórmula, sem problema algum. Então agora vamos ver o seguinte, o U é o que nós encontramos aqui, ó. 1 vezes 10 elevado a 4, igual trabalho de AB dividido pela carga. É essa carga aqui. Aqui está 2 microcoulomb. A gente passa para coulomb. Fica 2 vezes 10 elevado a menos 6. Isso já é muito conhecido. Então agora eu vou isolar isso aqui. Então isso passa para o outro lado multiplicando. Então trabalho de AB é igual a 1 vezes 10 elevado a 4 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 6. 1 vezes 2 é 2. E agora a multiplicação de potência na mesma base. Conserva a base, somos expoentes. Mais 4 menos 6 menos 2. Trabalho, unidade, joules. Calcule a variação de energia potencial eletrostática dessa partícula. Aqui está, é trabalho. 2 vezes 10 elevado a menos 2 joule. Chegamos então ao final. Se você gostou, não se esqueça do like, de compartilhar, de fazer a inscrição no canal. E acionando o sininho você recebe todas as postagens. Eu conto com o seu apoio, pessoal. Assim você fortalece o nosso trabalho e mostra para a plataforma que esse conteúdo é relevante. Então ele pode chegar a mais pessoas. Os nossos vídeos têm essa característica. É uma conversa direta com você, mostrando propriedades, demonstrando fórmula e resolvendo exercícios. Veja a playlist completa. Tchau!